gente, tudo bem? Eu sou Alexandre, seu professor de Sociologia. Hoje a gente está aqui na segunda aula de Sociologia no Enem, né? Eu espero que na aula anterior eu tinha vendido para você a ideia de que a Sociologia é importante para você se preparar para o Enem. Então hoje a gente começa falando sobre cultura, que foi um tema que eu chamei a atenção na aula anterior, quando a gente tratou de uma das questões que caiu nesse último Enem de 2020, tá legal? Qual que é o objetivo dessa aula? A apresentação do conceito de cultura a partir da visão antropológica, tá? Se a gente for explicar de uma maneira muito simplista o que é antropologia, antropologia é o estudo da cultura humana. Suas conexões com o mundo, com a desigualdade e a diversidade. Ok? Esse é o objetivo. A gente está trabalhando com essa habilidade aqui que vai envolver as questões relacionadas à cultura, conhecimento, valores, crenças, práticas e por aí vai. Tá legal? Então vamos lá. Antes de começar efetivamente a falar sobre cultura, eu queria fazer esse lembrete para você. Tá? As aulas de Enem incluem temas e conceitos da sociologia de todo o ensino médio. Não fique achando que a única coisa que vai cair no Enem é aquilo que a gente trata no PET do terceiro ano, tá? O Enem vai exigir mais do que isso. Vai exigir o conhecimento da sociologia em todo o ensino médio. Então você não pode simplesmente achar que eu só vou estudar as coisas do terceiro ano e que eu vou me sair extremamente bem na prova de ciências humanas, lá na redação e também no Enem de uma maneira geral. O que eu estou chamando a atenção é o seguinte, o PET do primeiro ano é uma ferramenta também que ela pode ser utilizada por vocês, é uma ferramenta fundamental de complementação, se você quer se destacar, tá? No Enem. Ele está à disposição também de vocês ali, onde? Lá no site do Estudo em Casa. Ele está disponível lá para você dar uma lidinha, você não precisa fazer os exercícios, nada disso. Mas ele está numa linguagem muito acessível, né? Porque o princípio da sociologia no ensino médio está numa linguagem mais acessível, que pode te ajudar a relembrar alguns conceitos de uma maneira mais simples, tá? Use e abuse aí das possibilidades que você tem aí à sua mão, tá legal? Bom, então, para começar, acho que essa é uma pergunta, né, que a gente pode, né, iniciar. O que é cultura? Veja bem, se você for em vários dicionários, cada um deles vai ter uma definição diferente para cultura. Se você for em vários livros didáticos, cada um deles vai ter uma definição deles para cultura. Por quê? Porque cultura é algo extremamente amplo. É diferente de você sair, pegar a internet, por exemplo, colocar no Google e procurar uma fórmula para resolver alguma questão, esse tipo de coisa, né? Você vai encontrar também na internet, se você colocar o que é cultura, inúmeras definições. Então, em vez de a gente começar por uma aqui específica, vamos construir a ideia do que é cultura juntos, tá? Então, vamos lá. Normalmente, quando a gente fala em cultura, o que vem na cabeça da gente é folclore, a comida de um determinado povo, né? Ou a comida típica daquele povo. Mas tem a ver também... a gente costuma lembrar da indústria cultural, como, por exemplo, a música que a gente consome, os filmes que a gente consome, e por aí vai. Mas será que cultura é só isso daí ou envolve mais coisas? Vamos ver o que está escrito lá no PET. A palavra cultura vem do latim colere, eu acho que é assim que fala, eu não sei falar latim, é colere, e significa cultivar, ok? Dos valores às instituições, da linguagem aos papéis de gênero, do jeito de comer ao jeito de amar, tudo é cultura. Essa frase está lá no PET 1, terceiro ano, página 113. Tá legal? Tudo é cultural. Olha aqui. Para ajudar a exemplificar isso aqui, eu trouxe lá do PET do primeiro ano. Lembra que eu falei para vocês que é uma ferramenta interessante de complemento? Lá no PET do primeiro ano, a gente começa a tratar um pouquinho sobre cultura. E aí tem esse infográfico lá que mostra a cultura como uma imensa árvore com seus frutos aí. Tá legal? E dentro desses frutos a gente vai ver a alimentação, a ciência, o costume, a arte,
a arquitetura, a religião, a linguagem, a moral, mas também a economia, a política, a justiça. Poderia, inclusive, ter mais coisas aí, mas já tem bastante. Então, a cultura é algo extremamente amplo. Não é somente aquelas coisas que vêm na nossa cabeça, assim, quando a gente lembra de cultura. Então, eu queria chamar a atenção de vocês aqui para a gente ajudar, para a gente começar a construir isso daqui. O que vem a ser cultura? A gente pode definir, então, olhando aquele infográfico que a gente mostrou, que a cultura é uma expressão do conhecimento. Essa é uma boa definição de cultura. Cultura é a maneira com que a gente expressa esse conhecimento. O conhecimento que nós temos na nossa sociedade. São várias as sociedades que existem por aí, várias as civilizações que existem por aí. Cada uma tem o seu desenvolvimento do conhecimento. E ela se expressa através da cultura. E olha só, essa expressão de conhecimento, ela se modifica no tempo. A cultura, ela não é estática. Ela se modifica com o tempo. A maneira com que nós falamos hoje, o que nós comemos, essas coisas mudam com o tempo. Não são as mesmas coisas de 1500, 1600, 1700. Porque o conhecimento também está sempre se modificando, está sempre em construção. E ela também, ela é plural. A cultura é uma expressão de conhecimento plural. Porque não é difícil a gente imaginar de que a cultura do Brasil, por exemplo, é muito diferente da cultura de um outro país, sei lá, da Índia, da França, da África do Sul. São plurais, são diversos, são diferentes. Ok? Isso é muito importante porque demonstra a riqueza que é a produção do conhecimento humano. Mas vamos seguir nisso daí, ok? Olha só. Lá no PET, e aí eu estou trazendo uma informação que está lá no teste, no PET do primeiro ano, que eu vou trazer para cá para a gente poder exemplificar melhor o que eu estou falando. Normalmente, quando a gente pensa num país, a gente pensa assim que esse país tem a sua cultura. Mas isso é uma meia-verdade. Na verdade, a gente tem inúmeras culturas dentro desse país. O que o PET está trazendo para a gente? Dentro de um mesmo país, há povos e etnias diferentes. No Brasil, por exemplo, há povos indígenas com linguagens e formas de viver distintas entre si. As comunidades ribeirinhas possuem costumes diferentes das grandes cidades ou do interior árido do sertão, por exemplo. Percebe, então, que dentro de uma mesma sociedade, dentro do mesmo país, a gente vai encontrar diversas culturas diferentes convivendo entre si. Mas o PET 3, lá na página 113, chama a atenção da gente pelo seguinte, olha lá. Mas a cultura não é composta apenas de aspectos positivos, né? Normalmente a gente fala de cultura, a gente pensa naquelas coisas que a gente falou lá na comida, no folclore, as coisas bonitas que a gente é capaz de produzir. Ele diz o seguinte, olha lá, todas as formas de discriminação e preconceito, como sexismo, racismo, xenofobia, são construções culturais também. Vamos chamar a atenção, então, aqui de uma palavra, ok? Qual é a palavra que eu vou pedir para a gente chamar a atenção? Construção. Marca essa palavra aí. A cultura como uma construção através das nossas relações sociais. Imagina, por exemplo, aqui um muro de uma casa, tá? Dentro dessa casa, né, a nossa casa, que é a nossa sociedade, esse muro ele pode encontrar ali, por exemplo, partes muito bonitas, super bem pintadas, super bem cuidadas, com número, portanto, tudo direitinho, mas tem pedaços desse muro que têm as suas imperfeições. Tem aí as suas rachaduras, suas umidades, essas coisas que não são muito bonitas. Ou seja, esse muro ele não é perfeito. E é isso que o PET está trazendo para a gente.
Quando a gente constrói esse muro assim em volta da nossa sociedade, ele tem as suas imperfeições. Por isso que entra aqui a questão do preconceito, o sexismo, o racismo, a xenofobia. São frutos também de que a gente constrói nas nossas relações cotidianas. Ok? Bom, vamos seguir aqui. A gente pode fazer essa pergunta, esse muro, essa construção sempre esteve ali? Vamos tentar. Essa é um questionamento lá do PET, porque ele vai trazer esse conceito aqui, o conceito de naturalização. O que é naturalizar alguma coisa? É algo que é fruto de uma construção nas nossas relações humanas, mas a gente olha para aquilo como algo absolutamente natural, sempre foi assim, imutável. Então, olha só, o muro em volta da nossa casa ele foi construído socialmente. Só que ele já vem sendo construído isso há muito tempo. Quando a gente nasce, a gente já olha e vê esse mundo lá construído. E a gente acha que é natural, sempre vai ser assim, sempre vai ser, nunca vai mudar, porque sempre esteve lá. Na verdade, a gente não percebe que foi um processo de construção entre as nossas relações. A gente olha para aquele muro e a gente vai aprender, através da nossa experiência, que é daquele jeito. Não posso mudar. Isso tem a ver com o que nós tratamos na aula de terça-feira. Olhar o mundo, naturalizar o mundo através do simples aprendizado, da experiência do olhar que nós temos, é o que nós chamamos do quê? De senso comum. A gente precisa ir além do senso comum. E é indo além desse senso comum que a gente desnaturaliza as coisas. E qual que é a importância de desnaturalizar aquilo que é encarado como natural entre as relações humanas? Bom, existe um exercício no PET, lá na página 115, que traz esse texto aqui. E a gente vai trabalhar ele junto hoje, tá? Eu vou ler aqui para vocês, olha. Nós vos pedimos com insistência, nunca digam isso é natural, diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que reina a confusão, em que escorre o sangue, em que se ordena a desordem, em que o arbítrio tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza. Nunca digam isso é natural, para que nada passe a ser imutável. Esse aí é um trecho do Bertolt Brecht. E a questão diz assim, escreva sobre os riscos e consequências da naturalização. Quais são os riscos e consequências dessa naturalização? É a gente achar que aquilo é imutável, que os problemas que existem nas nossas relações sociais são imutáveis, que a gente não pode mudar. E tem alguns problemas que são muito feios, né, gente? Quando a gente vê gente passando fome, gente morrendo, a violência que a gente vive, a gente não pode achar que isso é natural, porque se a gente achar que isso é natural, a gente perde a nossa essência humana, a gente desumaniza. Então, os problemas da naturalização é achar que está normal e eu não posso mudar isso daí. Ok? Ok. E aí você pode perguntar assim, por que é importante estudar sobre cultura? Bom, eu espero que, se eu não te convenci até agora, mas vamos continuar, porque lembra que eu falei que a cultura é uma árvore enorme com vários frutos? Frutos dessa relação social que nós temos um com o outro, que nós produzimos conhecimentos e cultivamos? Ok. Todos esses frutos, nós consumimos eles. De uma forma ou de outra, eles nos afetam. A linguagem, a arte, a moral, a alimentação, a arquitetura, a religião, os costumes, a ciência, sobretudo, gente, a política, a justiça, a economia. Tudo isso nos afeta como pessoa.
Por isso que é importante estudar cultura. Olha só, acho que não é muito difícil, né, a gente entender que a cultura é algo diversa, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. Mas a partir do momento que nós somos, cada um indivíduo, um é diferente do outro, e essa cultura é diversa, a gente pode chegar à seguinte conclusão: essa cultura nos afeta enquanto indivíduos de maneira desigual. A cultura é diversa e ela afeta a todos nós. Só que nós somos diferentes como pessoas. Ela também vai afetar a gente de uma maneira desigual. Ela também vai nos construir de maneira desigual. E isso é muito importante. Por quê? Porque é a partir daí que a gente começa a entender um pouquinho mais sobre desigualdade e diversidade. Por mais que nós sejamos iguais perante a lei, nós somos efetivamente desiguais no mundo, porque a cultura nos afeta de maneira diferente. Por que é importante entender essa questão da desigualdade? Porque a partir do momento que eu entendo que a cultura nos afeta de maneira diferente, nos cria e nos constrói de maneira desigual, eu consigo perceber que o outro é diferente de mim por causa dessa afetação. Ele não precisa ser igual a mim e eu também não preciso ser igual a ele. Eu entendendo esse processo, eu consigo ao menos ter uma convivência respeitosa entre aqueles que são diferentes. É isso que a gente busca entre os desiguais. Eu não preciso me transformar no outro. E o outro também não precisa se transformar da maneira que eu sou. Mas a gente pode conviver de maneira diferente. De maneira respeitosa. E entender a diversidade. Porque se o mundo, se esses frutos da cultura nos afetam de uma maneira desigual, portanto, nós somos também diversos, os problemas que me afetam podem ser muito diferentes as soluções dos mesmos problemas que afetam outros povos, outros grupos, outras pessoas. Então, para solucionar problemas, eu não posso simplesmente pegar algo que aconteceu, sei lá, uma solução que foi colocada na Alemanha e colocar aqui no Brasil e achar que vai dar tudo certo. Ou uma solução que foi feita aqui no Brasil e levar para a Nova Zelândia e vai achar que está tudo certo. Não, porque os problemas, apesar de serem parecidos, as soluções têm que ser diferentes. Porque as culturas são diferentes, as culturas são diversas. Por isso que é importante entender a cultura. Entender sobre desigualdade, entender sobre diversidade, entender sobre convivência respeitosa e para procurar a solução de problemas. Além disso, gente, quando nós estudamos cultura, nós estudamos temas centrais da atualidade. Quando nós estudamos cultura, nós falamos sobre globalização, que é um tema super quente aí, que vai tratar sobre as questões geopolíticas que estão envolvidas, sobre economia, sobre guerras. Tudo isso, de uma maneira ou de outra, envolve a globalização e a cultura. Uma cultura, a sobreposição da cultura de determinados povos sobre outros. Isso está envolvido nesse estudo aqui. Quando a gente trata de cultura, a gente também vai falar sobre a indústria cultural, que é uma indústria que está aí, que está produzindo, que vende produtos culturais. É óbvio que existe uma tensionalidade aí, e isso vai nos afetar. Capital cultural. Capital cultural também é um conceito que nós vamos estudar aqui sobre cultura, que ajuda a gente a entender como que a desigualdade permanece. Mesmo que a gente tente mudar, a desigualdade permanece tanto economicamente como qualquer outro tipo de desigualdades que a gente vai encontrar dentro da sociedade. E o cyberespaço, né, gente? Hoje boa parte das nossas relações também estão nesse cyberespaço, ok? Então é isso, gente. Eu convido aqui para a próxima aula sobre os clássicos. A gente se vê lá, ok? É isso. Obrigado.